Na chuva torrencial das montanhas rurais, um homem de terno impecável abandona sua filha doente de 5 anos num barco velho e furado, empurrando-a para as águas revoltas do rio. A menina, ardendo em febre e mal conseguindo manter os olhos abertos, sussurra fracamente por água enquanto o barco começa a afundar. É então que um cavalo velho, marcado pelo sofrimento e abandonado pelo próprio pai da criança anos atrás, presencia a cena cruel. Sem hesitação, ele galopa em direção às águas geladas e luta contra a correnteza para salvar a menina que está se afogando. O que este animal corajoso faz para proteger a criança é algo totalmente inesperado. A chuva torrencial transformava as estradas rurais em rios de lama, quando o Mercedes-Benz preto parou abruptamente na margem do rio Cachoeira. O motor de luxo silenciou, deixando apenas o som ensurdecedor da tempestade ecoando pelas montanhas desertas. Do banco do motorista, desceu um homem de meia-idade, vestindo um terno italiano impecável que contrastava cruelmente com a selvageria do lugar. Seus olhos cinzentos eram frios como o aço, desprovidos de qualquer centelha de humanidade. No banco traseiro, uma menina de apenas 5 anos ardia em febre. Seu rostinho angelical estava pálido e suado, os cabelos loiros grudados na testa pela temperatura elevada. O vestido rosa que usava, outrora pristino, agora estava amarrotado e úmido de suor. Ela murmurava palavras incoerentes, chamando por água em uma voz tão fraca que mal se ouvia acima do barulho da chuva. "Papai, tenho sede", sussurrou a criança, estendendo uma mãozinha trêmula na direção do homem. Eduardo Monteiro sequer se virou para olhá-la. Seus dedos tamborilavam impacientes no volante enquanto observava o rio revolto através do para-brisa embaçado. A água corria violenta, carregando galhos e detritos montanha abaixo. Era perfeito. Ninguém questionaria um acidente em uma tempestade como esta. "Papai está muito cansado, Helena", mentiu ele, a voz desprovida de qualquer carinho paternal. "Vamos dar uma voltinha de barco para você se refrescar." Na margem lodosa, meio encoberto por arbustos selvagens, jazia um pequeno barco de madeira. Era uma embarcação velha e negligenciada, com a tinta descascando e algumas tábuas visivelmente apodrecidas. Eduardo havia descoberto aquele lugar semanas atrás, durante seus reconhecimentos da área. O barco parecia ter sido abandonado ali há anos, esquecido pelo tempo e pela civilização. Carregou a filha no colo, sentindo como seu corpinho frágil queimava de febre. Helena abriu os olhos por um breve momento, tentando focar o olhar no rosto do pai. Havia confusão em seus olhinhos azuis, uma pergunta silenciosa sobre por que estavam ali, naquele lugar assustador, sob a chuva gelada. "Onde estamos, papai?", perguntou ela, a voz mal saindo da garganta seca. "Em um lugar especial", respondeu Eduardo, colocando-a delicadamente no barco instável. "Você vai fazer uma viagem bonita." O que a menina não podia compreender, em sua condição delirante, era que aquela não era uma aventura. Seu próprio pai, o homem que deveria protegê-la acima de tudo, estava prestes a cometer o impensável. Nas últimas semanas, desde o diagnóstico médico, Eduardo havia se tornado um estranho. A descoberta de que Helena havia herdado uma doença genética rara, custosa e socialmente embaraçosa, transformara seu amor paternal em ressentimento frio. Com movimentos mecânicos, ele empurrou o barco para as águas turbulentas. A embarcação oscilou perigosamente e Helena se agarrou às bordas apodrecidas com suas mãozinhas pequenas. A febre a deixava desorientada, mas algum instinto primitivo gritava que algo estava terrivelmente errado. "Papai, papai, não me deixe!", gritou ela quando percebeu que o barco se afastava da margem. Eduardo já estava de volta ao carro, ligando o motor sem sequer olhar para trás.
O último som que Helena ouviu antes da correnteza levar o barco foi o ronco do Mercedes desaparecendo na estrada enlameada. Sozinha nas águas geladas, com o barco fazendo água através das tábuas podres, Helena não sabia que estava sendo observada. Nos arbustos próximos, um par de olhos inteligentes havia presenciado toda a cena. Um cavalo baio, com a pelagem desbotada pelas intempéries e cicatrizes que contavam histórias de abandono, ergueu a cabeça lentamente. Brutus havia visto muita crueldade humana em seus 15 anos de vida, mas nunca algo como aquilo. E enquanto o barco começava a afundar com a menina febril ainda dentro, algo despertou no coração do velho cavalo, algo que ele pensava ter perdido para sempre. Brutus não hesitou nem por um segundo. Seus cascos bateram forte no solo encharcado enquanto galopava em direção ao rio, ignorando a dor latejante em sua pata traseira direita, lembrança eterna de seus dias de glória no hipódromo. A chuva açoitava seu rosto, mas seus olhos permaneciam fixos no pequeno barco que balançava violentamente nas águas revoltas. A menina havia desmaiado novamente, seu corpinho frágil deslizando perigosamente para o lado conforme o barco se inclinava. A cada segundo que passava, mais água penetrava pelas frestas da embarcação deteriorada. Brutus podia ver que ela tinha poucos minutos antes que a estrutura apodrecida cedesse completamente. Sem pensar nas consequências, o cavalo mergulhou nas águas geladas. O choque do frio cortou sua respiração como uma lâmina, mas ele continuou nadando com determinação. A correnteza era mais forte do que havia imaginado, empurrando-o constantemente para baixo do rio. Suas patas lutavam contra a força implacável da natureza, cada movimento uma batalha pela sobrevivência. Tem que conseguir, murmurou para si mesmo, uma prece silenciosa ecoando em seu coração. Esta criança não merece morrer. Quando finalmente alcançou o barco, Helena estava submersa até o pescoço. Seus lábios começavam a adquirir uma coloração azulada, e sua respiração era quase imperceptível. Com cuidado extremo, Brutus mordeu delicadamente o tecido do vestido rosa, tomando cuidado para não machucá-la com seus dentes. O tecido estava encharcado e pesado, dificultando ainda mais o resgate. A menina despertou por um instante, ao sentir o movimento. Seus olhos se abriram lentamente, focalizando o rosto peludo e molhado do cavalo. Não havia medo em seu olhar, apenas uma estranha sensação de segurança, como se reconhecesse nele um protetor enviado pelos céus. Você veio me salvar?", sussurrou ela, sua voz mal audível acima do rugido das águas. Brutus relinchou suavemente, um som que pretendia ser reconfortante. Começou então a puxá-la em direção à margem, nadando contra a correnteza com uma força que não sabia mais possuir. Cada metro conquistado era uma vitória épica, cada movimento uma demonstração de que ainda havia bondade no mundo. O peso da criança doente tornava a travessia quase impossível. Por diversas vezes, Brutus sentiu suas forças falharem, a água gelada penetrando em seus pulmões, mas toda vez que olhava para o rostinho pálido de Helena, uma nova onda de determinação o invadia. Esta menina precisava viver. Ela merecia uma chance que a vida e seu próprio pai haviam tentado negar. Quando finalmente chegaram à margem, ambos estavam exaustos. Helena tossia violentamente, expelindo água do rio de seus pequenos pulmões. Sua febre havia piorado com a exposição ao frio, e ela tremia descontroladamente. Brutus a carregou delicadamente em suas costas, procurando por abrigo nas proximidades. "Preciso encontrar ajuda", pensou ele, caminhando cuidadosamente para não derrubar a criança. Ela não vai sobreviver muito tempo sem cuidados médicos. Foi então que se lembrou da caverna onde Jerônimo morava. O velho ermitão vivia isolado nas montanhas há mais de 20 anos, evitando o contato com a civilização. Mas Brutus sabia que, apesar de sua aparente misantropia, Jerônimo possuía um coração bondoso.
Se alguém poderia ajudar Helena, seria ele. O caminho até a caverna era íngreme e traiçoeiro, especialmente com a chuva, tornando as pedras escorregadias. Helena alternava entre momentos de consciência e delírio febril. Em seus momentos lúcidos, ela segurava na crina de Brutus, sussurrando agradecimentos que partiam o coração do velho cavalo. "Por que o papai me deixou na água?" perguntou ela, durante um dos momentos mais claros. "Eu fiz alguma coisa errada?" Brutus não tinha como responder, mas seu coração se apertou de dor pela inocência daquela pergunta. Como explicar para uma criança que nem todos os pais são dignos desse título? Como fazer com que ela compreendesse que a crueldade de Eduardo não era culpa sua? Conforme se aproximavam da caverna, Brutus pode ver uma luz fraca emanando da entrada. Jerônimo estava acordado, provavelmente lendo um de seus livros antigos à luz de vela. O cavalo relinchou alto, um chamado desesperado por ajuda que ecoou pelas pedras úmidas da montanha. Jerônimo Santos ergueu os olhos cansados do livro de medicina que lia à luz tremeluzente da vela. O relincho desesperado ecoando pela caverna o fez levantar imediatamente, reconhecendo o som como um pedido de socorro. Aos 72 anos, seus movimentos eram mais lentos, mas a mente permanecia afiada, como nos tempos em que exercia a medicina na capital. "O que será desta vez, Brutus?" murmurou ele, caminhando em direção à entrada da caverna. "Mais algum animal ferido?" O que viu o deixou sem palavras. O cavalo baio trazia nas costas uma criança pequena, claramente em estado crítico. A menina estava inconsciente, seu rostinho pálido contrastando drasticamente com o vestido rosa encharcado. Jerônimo imediatamente reconheceu os sinais: febre alta, respiração laboriosa, desidratação severa. "Meu Deus do céu!" sussurrou ele, aproximando-se cautelosamente. Como uma criança veio parar aqui? Com movimentos cuidadosos, Jerônimo ajudou Helena a descer do lombo de Brutus. O corpo da menina estava queimando de febre e ela murmurava palavras incompreensíveis em seu delírio. O ermitão a carregou para dentro da caverna, onde havia improvisado um consultório rudimentar ao longo dos anos. "Você a trouxe do rio, não foi?" perguntou ele ao cavalo, que permanecia próximo, claramente preocupado. Via as marcas de água nela. Brutus relinchou baixinho, como se confirmasse a pergunta. Jerônimo conhecia aquele animal há anos, desde que havia aparecido ferido nas montanhas, abandonado por algum dono cruel. O cavalo possuía uma intuição quase humana para detectar sofrimento e perigo. Enquanto examinava Helena, memórias antigas ressurgiram na mente de Jerônimo. Ele havia sido um dos médicos pediatras mais respeitados da capital, especializado em doenças raras infantis. Mas um erro médico, resultado de pressão política e interferência de uma família poderosa, destruíra sua carreira e o forçara ao exílio voluntário nas montanhas. "Esta febre não é comum", murmurou ele, tocando a testa da menina. "E estes sintomas? Já vi isso antes." Começou a aplicar os primeiros socorros com os recursos limitados de que dispunha. Compressas frias para baixar a temperatura, soro caseiro para combater a desidratação, ervas medicinais que cultivava em seu pequeno jardim. Helena reagiu ligeiramente aos cuidados, abrindo os olhos por breves momentos. Onde está meu papai?" sussurrou ela, a voz rouca e fraca. "Você está segura agora, pequena", respondeu Jerônimo com gentileza. "Como você se chama?" Helena Monteiro", conseguiu dizer antes de desmaiar novamente. O sobrenome atingiu Jerônimo como um raio. Monteiro, Eduardo Monteiro, o empresário mais rico e poderoso da região. O mesmo homem que havia interferido em seu trabalho anos atrás, causando a morte de uma criança por pressionar por um tratamento inadequado. O homem que destruíra sua carreira por pura ganância e influência política. "Não pode ser coincidência", pensou ele.
examinando mais atentamente a menina. Mas como a filha dele veio parar nas águas do rio, Brutus parecia sentir a tensão crescente em Jerônimo. O cavalo se aproximou da criança, deitando-se ao lado dela com cuidado. Seu calor corporal ajudaria a combater o frio que ela sentia, e sua presença parecia acalmá-la, mesmo em estado inconsciente. Jerônimo passou as horas seguintes alternando entre cuidar de Helena e tentar entender como ela havia chegado até ali. Verificou os bolsos do vestido em busca de pistas e encontrou um pequeno papel molhado com parte de uma receita médica. O que conseguiu decifrar o deixou ainda mais perturbado. O medicamento prescrito era usado para tratar uma condição genética específica, uma doença rara que ele conhecia bem, uma condição que requeria tratamento caro e constante, mas que permitia uma vida normal se adequadamente medicada. Por que uma criança com acesso aos melhores médicos e tratamentos estava ali, abandonada e sem medicação? Há algo muito errado nesta história, murmurou ele, observando Helena lutar contra a febre. Nenhum pai abandona uma filha doente a menos que... A realização o atingiu como um soco no estômago. Eduardo Monteiro era capaz de qualquer coisa para manter sua imagem pública. Se Helena representasse um embaraço para a família, se sua condição pudesse manchar a reputação dos Monteiro, ele não teria coragem, sussurrou Jerônimo, mas seus próprios pensamentos o contradiziam. Ou teria... Brutus relinchou baixinho, como se confirmasse seus piores temores. O cavalo havia presenciado a cena no rio, havia visto com seus próprios olhos a frieza com que um pai abandonara sua própria filha. E agora, juntos, eles eram as únicas pessoas no mundo que sabiam a verdade sobre o que acontecera naquela noite tempestuosa. Durante 3 dias e 3 noites, Helena lutou contra uma febre que parecia determinada a levá-la. Jerônimo não saiu de seu lado, aplicando todos os conhecimentos médicos acumulados ao longo de décadas de prática. Brutus também mantinha vigília constante, deitado próximo à menina como um guardião silencioso, oferecendo seu calor corporal sempre que ela tremia de frio. A temperatura dela está subindo novamente, murmurou Jerônimo, tocando a testa da criança com as costas da mão. Preciso de medicamentos que não tenho aqui. A situação era desesperadora. Helena alternava entre momentos de delírio febril e períodos de inconsciência preocupante. Durante os delírios, ela chamava pelo pai, perguntando por que ele a havia deixado na água gelada. Suas palavras partiam o coração tanto do ermitão quanto do cavalo. Papai disse que íamos passear de barco, murmurava ela em um dos momentos semiconscientes. Mas por que ele foi embora? Eu fui uma menina má? Jerônimo segurava sua mãozinha pequena, tentando transmitir conforto através do toque. Você não fez nada de errado, pequena Helena. Às vezes os adultos fazem escolhas muito ruins. Brutus relinchou suavemente, como se concordasse. O cavalo havia desenvolvido uma ligação extraordinária com a menina, parecendo compreender intuitivamente quando ela precisava de conforto. Sempre que Helena começava a se agitar, ele posicionava sua cabeça próxima a ela, e sua respiração calma a acalmava. Na madrugada do segundo dia, Helena teve uma convulsão. Jerônimo lutou para estabilizá-la com os recursos limitados que possuía, enquanto Brutus permanecia alerta, como se pudesse sentir a gravidade do momento. O ermitão sabia que estava perdendo a batalha. A menina precisava de cuidados hospitalares urgentes. Não posso deixá-la morrer, disse ele para Brutus, a voz carregada de emoção. Já falhei uma vez por causa daquele homem maldito. Não vou falhar novamente. Foi então que Jerônimo tomou uma decisão arriscada. Ele desceria até a cidade vizinha para buscar os medicamentos específicos que Helena necessitava. Seria perigoso. Eduardo Monteiro tinha olhos e ouvidos em toda a região, e Jerônimo era um rosto conhecido que poderia ser reconhecido.
Brutus, preciso que você cuide dela enquanto estou fora, disse o ermitão, preparando uma mochila com suprimentos básicos. Se a febre subir muito, leve-a até o riacho e molhe sua testa com água fria. Você entende? O cavalo relinchou, como se compreendesse perfeitamente as instruções. Jerônimo deixou água e alguns remédios naturais ao alcance de Brutus, além de instruções detalhadas escritas em caso de emergência. Enquanto Jerônimo partia, montanha abaixo, em sua velha motocicleta, Helena começou a piorar. Sua respiração ficou mais laboriosa e ela começou a delirar novamente. Desta vez, porém, suas palavras foram diferentes, mais claras, como se uma parte de sua memória estivesse retornando. O carro preto, papai estava muito quieto, murmurava ela. Os olhos fechados, mas a testa franzida em concentração. Ele me disse que íamos pescar, mas não tinha vara de pescar no carro. Brutus aproximou-se mais, como se quisesse ouvir cada palavra. Havia algo importante no que a menina estava dizendo. Algo que confirmava suas piores suspeitas sobre aquela noite no rio. Ele me colocou no barco e disse que era especial, continuou Helena, sua voz ficando mais agitada. Mas por que ele não ficou comigo? Porque ele foi embora quando eu gritei. O cavalo podia ver que a menina estava revivendo o trauma. Instintivamente, ele deitou a cabeça sobre o peito dela, oferecendo seu calor e presença reconfortante. Helena abriu os olhos lentamente e, pela primeira vez desde o resgate, pareceu realmente ver o cavalo. Você estava lá, sussurrou ela, levantando uma mão trêmula para tocar o focinho de Brutus. Você me tirou da água. Você me salvou. Lágrimas começaram a correr pelo rosto da menina. Não de dor física, mas de uma compreensão dolorosa que estava começando a se formar em sua mente jovem. Brutus relinchou suavemente, um som que parecia dizer: você está segura agora. Por que o papai não me ama? Perguntou ela, a voz quebrando. Porque ele queria que eu fosse embora. Brutus não tinha palavras para responder, mas sua presença falava mais alto que qualquer explicação. Ele permaneceu ali, oferecendo a única coisa que podia, amor incondicional e proteção absoluta. Enquanto Helena lutava contra a febre nas montanhas, Eduardo Monteiro estava na cidade representando o papel do pai devastado pela tragédia. Vestido com um terno preto impecável, ele recebia as condolências de empresários e políticos influentes em seu escritório luxuoso. Sua performance era convincente. Os olhos ligeiramente vermelhos, as mãos trêmulas quando segurava o lenço, a voz embargada ao falar sobre sua querida filha. Foi tão repentino, dizia ele para cada visitante, ensaiando a mesma fala que havia repetido dezenas de vezes. Ela queria tanto ver o rio durante a tempestade. Eu não deveria ter cedido aos caprichos dela. Regina Almeida, sua secretária há 15 anos, observava tudo com crescente desconforto. Ela conhecia Eduardo bem demais para acreditar naquela encenação. Havia algo frio e calculado em seus gestos. Uma ausência de verdadeira dor que a incomodava profundamente. Senhor Monteiro, disse ela hesitantemente quando ficaram sozinhos. Não seria melhor adiar os negócios por algumas semanas? O luto requer tempo. Eduardo a olhou com irritação mal disfarçada. A vida continua, Regina. Helena não gostaria que eu paralisasse os negócios por causa dela. A maneira como ele se referia à filha no passado, como se já a tivesse enterrado mentalmente, causou um arrepio na espinha de Regina. Havia algo profundamente perturbador naquela frieza, especialmente porque ela se lembrava de como Eduardo havia reagido quando recebera o diagnóstico médico de Helena semanas atrás. Naquela época, em vez de demonstrar preocupação paternal, ele havia se enfurecido. 15 milhões, havia gritado depois de falar com os médicos especialistas. 15 milhões de reais ao longo da vida dela para tratar essa maldita doença. E ainda pode desenvolver complicações que exigirão cuidados especiais permanentes.
Regina lembrava-se de como ele havia calculado friamente os custos, como se Helena fosse um investimento ruim que precisava ser cortado do orçamento. A reação havia sido tão chocante que ela chegara a considerar denunciá-lo aos serviços sociais. Mas Eduardo era poderoso demais. Quem acreditaria nela contra o homem mais influente da região? Agora, observando-o representar o papel de pai enlutado, Regina começava a suspeitar que a tragédia no Rio não havia sido tão acidental quanto Eduardo alegava. Mas como provar algo assim? Como acusar um dos homens mais respeitados da sociedade de algo tão horrível? Senhor, disse ela cuidadosamente, a polícia terminou a investigação sobre o acidente? Eduardo pausou por um segundo antes de responder. E nesse breve momento, Regina captou algo em seus olhos, um lampejo de nervosismo que ele rapidamente mascarou. Sim, claro, respondeu ele, voltando a mexer nos papéis sobre a mesa. Caso encerrado. Acidente por afogamento durante tempestade. Corpo levado pela correnteza. Mas eles não encontraram, quer dizer, não há nenhuma evidência física. Desta vez, Eduardo ergueu os olhos e a fitou com uma frieza que a fez recuar. Regina, você está questionando a competência da polícia ou está sugerindo algo mais desagradável? Não, senhor. Perdão. É apenas que é difícil aceitar. Para mim também, mentiu ele, voltando sua atenção para os documentos. Por isso prefiro me concentrar no trabalho. Naquela tarde, Eduardo recebeu uma ligação que o deixou inquieto. Era do detetive particular que ele havia contratado discretamente para monitorar a investigação policial. O homem tinha más notícias. Senhor Monteiro, surgiram alguns boatos estranhos na região, disse a voz do outro lado da linha. Pessoas falando sobre uma menina sendo vista nas montanhas. Provavelmente são apenas histórias locais, mas Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de histórias? Um fazendeiro disse ter visto um cavalo carregando uma criança pequena. Outro morador mencionou gritos vindos da direção das cavernas antigas. São relatos confusos. Mas encontre isso, interrompeu Eduardo, a voz baixa e ameaçadora. Encontre e resolva. Discretamente. Entendido, senhor. Eduardo desligou o telefone com as mãos tremendo ligeiramente. Não podia ser possível. Ele havia visto o barco afundar. Havia confirmado que Helena estava inconsciente quando a deixou. Mas e se ela tivesse sobrevivido de alguma forma? A simples possibilidade o deixava em pânico. Se Helena estivesse viva, se alguém a encontrasse, se ela contasse o que realmente acontecera naquela noite, sua reputação, sua fortuna, sua liberdade, tudo estaria perdido. Não, murmurou ele para si mesmo. Não vou permitir que isso aconteça. Pela primeira vez desde aquela noite no Rio, Eduardo sentiu medo real. Não o medo de ser descoberto, mas o terror de que sua filha, a filha que ele havia tentado eliminar, pudesse retornar para assombrá-lo como um fantasma do passado. Jerônimo retornou das montanhas ao anoitecer, carregando uma mochila pesada com medicamentos que havia conseguido adquirir na farmácia da cidade vizinha. Sua viagem havia sido arriscada. Ele precisara usar documentos falsos e pagar preços exorbitantes por remédios controlados, mas conseguira tudo o que Helena necessitava para se recuperar. Como ela está? Perguntou ele imediatamente ao ver Brutus montando guarda próximo à menina. O cavalo relinchou baixinho e se afastou para que Jerônimo pudesse examinar Helena. A febre havia baixado ligeiramente, mas ela ainda estava muito frágil. O que mais impressionava o ermitão era como Brutus havia seguido suas instruções à risca. Havia sinais de que ele havia molhado a testa de Helena com água fria várias vezes durante sua ausência. Você é um enfermeiro melhor que muitos humanos, disse Jerônimo, acariciando o pescoço do cavalo com gratidão.
Enquanto preparava os medicamentos, Helena despertou. Seus olhos estavam mais claros do que haviam estado em dias, e ela conseguiu sentar-se com ajuda. Foi então que ela disse algo que mudou tudo. "Eu me lembro agora", sussurrou ela, a voz ainda fraca, mas determinada. "Papai não estava triste quando me colocou no barco. Ele estava aliviado." Jerônimo parou de mexer nos remédios e se virou para olhá-la. "O que você quer dizer, pequena?" "Nos últimos dias, antes daquela noite, ele ficava me olhando de um jeito estranho", continuou Helena, seus olhos enchendo-se de lágrimas. "Depois que os médicos vieram em casa, ele parou de me dar beijinho de boa noite. Parou de me chamar de princesinha." Jerônimo sentiu uma raiva crescente queimando em seu peito. Ele conhecia Eduardo Monteiro há anos, sabia de sua natureza fria e calculista, mas nunca imaginara que o homem seria capaz de algo tão monstruoso. "Helena", disse ele gentilmente, "o que os médicos disseram para seu pai?" "Eles falaram sobre remédios caros e tratamentos especiais", respondeu ela, limpando o nariz com a manga do vestido. "Papai ficou muito bravo depois que eles foram embora. Ele quebrou um vaso e gritou palavrões. Brutus se aproximou e deitou a cabeça no colo de Helena, oferecendo conforto. A menina o acariciou automaticamente, encontrando paz no toque suave de sua pelagem. "Ele disse para a mamãe Regina que eu era um problema caro demais", continuou Helena, as lágrimas fluindo livremente agora. "Eu não entendi o que isso significava, mas agora eu acho que entendo." Jerônimo fechou os punhos, lutando para controlar sua indignação. Como pai, como médico, como ser humano, ele estava horrorizado. Eduardo havia planejado o abandono de Helena não em um momento de desespero, mas como uma decisão fria e calculada baseada puramente em questões financeiras. "Escute bem, Helena", disse ele, ajoelhando-se na frente dela e segurando suas mãozinhas. "Você não é um problema, você é uma menina preciosa e especial, e qualquer pai deveria se sentir abençoado por tê-la como filha. Mas eu tenho aquela doença ruim", protestou ela. "Os médicos disseram que vou precisar de remédios para sempre." "E daí?", respondeu Jerônimo com firmeza. "E muitas pessoas precisam de remédios. Isso não as torna menos valiosas ou menos amadas. Seu pai está muito doente também, Helena. Doente do coração." Helena pareceu processar essas palavras por um momento. "Você acha que ele se arrependeu? Você acha que ele está procurando por mim?" Jerônimo hesitou. Como explicar para uma criança de 5 anos que seu próprio pai provavelmente estava rezando para que ela nunca fosse encontrada? Como proteger sua inocência sem mentir completamente? "O importante agora é você ficar bem", disse ele finalmente. "E você tem pessoas que se importam com você. Eu e Brutus vamos cuidar de você." "Para sempre?", perguntou Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. "Para sempre", confirmou Jerônimo, olhando significativamente para Brutus, que relinchou como se estivesse selando um pacto. Mas mesmo enquanto fazia essa promessa, Jerônimo sabia que a situação estava se tornando mais complicada. Durante sua ida à cidade, ele havia ouvido rumores sobre pessoas estranhas fazendo perguntas sobre uma menina desaparecida. Eduardo claramente havia descoberto que Helena poderia estar viva e estava mobilizando recursos para encontrá-la. A pergunta agora não era apenas como manter Helena segura e saudável, mas como protegê-la de um pai que a via como uma ameaça que precisava ser eliminada. E Jerônimo sabia que, quando se tratava de Eduardo Monteiro, os recursos e a influência do homem poderiam tornar essa luta quase impossível de vencer. A descoberta que mudaria tudo aconteceu de forma inesperada. Helena estava brincando próxima à entrada da caverna quando encontrou uma mochila velha escondida atrás de algumas pedras. Dentro dela, envoltos em plástico para proteção contra a umidade, estavam documentos que Jerônimo havia esquecido completamente. Papéis de seus dias como médico,
incluindo relatórios de casos antigos que ele guardava para referência. Jerônimo, o que é isso? Perguntou Helena, segurando um envelope amarelado. O ermitão se aproximou e quase desmaiou ao ver o que ela havia encontrado. Era o relatório médico completo do caso que destruíra sua carreira. O caso envolvendo a morte de uma criança por interferência direta de Eduardo Monteiro. Mas não era apenas isso. No fundo da mochila, havia fotografias que ele havia tirado secretamente na época, documentando evidências da negligência forçada. Meu Deus! Sussurrou ele, folheando os papéis com mãos trêmulas. Eu havia me esquecido completamente desta mochila. Brutus se aproximou, como se sentisse a importância do momento. Helena observava curiosa enquanto Jerônimo examinava documento após documento, sua expressão mudando de surpresa para determinação. Helena, disse ele finalmente, estes papéis provam que seu pai já fez coisas muito ruins antes. Eles podem nos ajudar a proteger você. Mas a verdadeira virada aconteceu quando Helena encontrou no fundo da mochila um pequeno gravador digital que ainda funcionava. Jerônimo havia usado o aparelho para registrar suas observações médicas, mas havia esquecido que também gravara a conversa em que Eduardo o ameaçara diretamente, forçando-o a alterar o tratamento da criança que morrera. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, doutor, ecoava a voz fria de Eduardo no gravador. Minha reputação política vale mais que a vida de qualquer criança pobre. E se você não colaborar, vou garantir que nunca mais pratique medicina em lugar algum. Helena arregalou os olhos ao ouvir a voz do pai. É o papai! Mas por que ele está falando essas coisas ruins? Jerônimo desligou rapidamente o gravador, mas o dano já estava feito. Helena havia escutado evidência concreta da natureza cruel de Eduardo. Evidência que provava que abandoná-la no rio não havia sido seu primeiro ato de desumanidade. Papai machucou outras crianças? Perguntou Helena, sua voz pequena e assustada. Seu pai é uma pessoa muito doente, Helena, respondeu Jerônimo cuidadosamente. Mas estas gravações podem ajudar a impedir que ele machuque mais alguém. Foi então que Brutus relinchou alto e nervoso, olhando em direção à trilha que levava à caverna. Seus ouvidos estavam alertas, captando sons que os humanos ainda não conseguiam perceber. Jerônimo imediatamente reconheceu os sinais. Alguém estava se aproximando. Esconda os documentos, sussurrou ele urgentemente para Helena. Rápido! Vozes masculinas ecoaram do lado de fora, cada vez mais próximas. Jerônimo reconheceu o sotaque. Eram homens da cidade, provavelmente os investigadores particulares de Eduardo. Eles haviam encontrado a caverna. Tem alguém aí dentro? Gritou uma voz áspera. Queremos apenas fazer algumas perguntas sobre uma menina desaparecida. Helena se agarrou à perna de Jerônimo, tremendo de medo. Brutus se posicionou entre eles e a entrada da caverna, como um guardião protetor. O ermitão sabia que tinham apenas segundos antes que os homens entrassem. Helena, sussurrou ele rapidamente. Lembra da trilha secreta que eu te mostrei ontem? A que leva à cachoeira. Ela assentiu, os olhos arregalados de terror. Brutus vai te levar por lá. Corram, eu vou tentar distrair estes homens. E você? Perguntou ela, lágrimas brotando em seus olhos. Eu vou encontrar vocês depois. Vai, rápido! Brutus baixou-se para que Helena pudesse subir em suas costas. Com os documentos cruciais escondidos na camisa, ela se agarrou à crina do cavalo. Jerônimo empurrou uma pedra que revelou uma passagem secreta nos fundos da caverna, uma saída que ele havia descoberto anos atrás. Sabemos que você está aí dentro, velho, gritou o outro homem. Saia com as mãos à vista. Brutus e Helena desapareceram pela passagem secreta exatamente quando os homens de Eduardo entraram na caverna. Jerônimo virou-se para enfrentá-los, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas agora eles tinham algo que Eduardo jamais esperaria.
evidências que poderiam destruí-lo completamente. A trilha secreta que levava à cachoeira era estreita e perigosa, especialmente para um cavalo carregando uma criança assustada. Brutus movia-se com cuidado extremo, cada passo calculado para evitar que Helena caísse. A menina se agarrava à sua crina com força, os documentos preciosos presos contra seu peito. De Brutus: "Você acha que o Jerônimo vai ficar bem?" sussurrou ela no ouvido do cavalo. O animal relinchou baixinho, um som que pretendia ser reconfortante, mas ele próprio estava preocupado. Através da floresta densa, podiam ouvir vozes gritando e sons de objetos sendo quebrados vindos da direção da caverna. Os homens de Eduardo claramente não estavam sendo gentis com o ermitão. A trilha começou a descer abruptamente em direção ao vale onde ficava a cachoeira. Brutus precisou diminuir ainda mais o passo, suas patas dianteiras tremendo com o esforço de manter o equilíbrio na descida íngreme. Helena fechou os olhos, confiando completamente no cavalo que havia se tornado sua única proteção no mundo. "Eu tenho medo", admitiu ela, sua voz quase inaudível acima do som da água corrente que se aproximava. Brutus parou por um momento e virou a cabeça para olhá-la. Seus olhos castanhos transmitiam uma mensagem clara: "Eu vou proteger você. Não importa o que aconteça." Helena entendeu, e pela primeira vez desde que fugiram da caverna, conseguiu esboçar um sorriso pequeno. Quando finalmente chegaram à cachoeira, Helena desceu das costas de Brutus e correu para a beira da água. O som ensurdecedor da queda de água mascararia qualquer ruído que fizessem, oferecendo proteção temporária, mas ela também sabia que não poderiam ficar ali para sempre. "O que vamos fazer agora?" perguntou ela, tirando os documentos de dentro da camisa para verificar se não haviam sido danificados. Brutus caminhou até a margem do pequeno lago formado pela cachoeira e bebeu água, mantendo sempre um olho vigilante nas trilhas ao redor. Seus instintos de sobrevivência, aguçados por anos de abandono, estavam em alerta máximo. Helena se sentou em uma pedra lisa e começou a examinar os papéis que havia escondido. Não conseguia entender tudo o que estava escrito. Eram termos médicos complexos e linguagem jurídica, mas reconhecia o nome de seu pai repetido várias vezes. Havia também fotografias de uma criança em um leito de hospital conectada a diversos aparelhos. "Esta criança parece doente como eu era", murmurou ela, tocando delicadamente uma das fotografias. "Será que o papai fez mal para ela também?" De repente, Brutus ergueu a cabeça abruptamente, suas orelhas girando na direção da trilha por onde haviam descido. Ele havia escutado algo, vozes distantes, mas se aproximando. Os homens de Eduardo haviam descoberto a passagem secreta. "Eles estão vindo", sussurrou Helena, reconhecendo imediatamente os sinais de alerta do cavalo. Rapidamente, ela escondeu os documentos em uma fenda entre as pedras próximas à cachoeira, marcando o local mentalmente. Brutus já estava se abaixando para que ela pudesse subir novamente em suas costas. "Para onde agora?" perguntou ela. Mas Brutus já havia tomado uma decisão. O cavalo mergulhou na água gelada do lago, nadando em direção ao lado oposto. Helena gritou de susto com o frio repentino, mas se agarrou firmemente à crina molhada. A travessia foi rápida, mas assustadora. A correnteza era forte, e Helena mal conseguia manter a cabeça fora de água. Quando finalmente chegaram ao outro lado, ambos estavam encharcados e tremendo. Brutus balançou o corpo para se livrar do excesso de água, enquanto Helena tossia e espirrava. Mas não tinham tempo para se secar. As vozes dos perseguidores estavam cada vez mais próximas. Brutus começou a galopar por uma trilha ainda mais estreita, que subia pela lateral da montanha. Helena se deu conta de que ele a estava levando para um lugar que ela nunca havia visto antes. Uma região selvagem e aparentemente inabitada das montanhas. "Você sabe onde estamos indo?" perguntou ela, mas percebeu que confiava completamente no julgamento do cavalo.
Conforme subiam, a paisagem ao redor se tornava mais densa e primitiva. Árvores centenárias formavam um dossel tão espesso que mal deixava a luz do sol passar. Era como entrar em um mundo completamente diferente, um lugar onde a civilização nunca havia chegado. Finalmente, Brutus parou em frente a uma estrutura que fez Helena arregalar os olhos de surpresa. Era uma cabana abandonada, meio escondida pela vegetação selvagem, mas ainda estruturalmente sólida. Parecia ter sido deixada ali há décadas, esquecida pelo tempo e pela humanidade. Como você sabia que este lugar existia? Sussurrou Helena enquanto desciam e se aproximavam da cabana misteriosa. A cabana abandonada revelou segredos que Helena jamais poderia ter imaginado. Quando ela empurrou a porta de madeira empenada, uma rajada de ar empoeirado escapou, carregando o cheiro de memórias antigas. Dentro, móveis cobertos por panos brancos pareciam fantasmas silenciosos, guardando histórias do passado. "Tem alguém morando aqui?" sussurrou Helena, hesitante em entrar. Brutus relinchou suavemente e entrou primeiro, como se estivesse verificando se era seguro. Seus cascos ecoaram no piso de madeira rangente, quebrando um silêncio que parecia durar décadas. Helena o seguiu cautelosamente, seus olhos se ajustando lentamente à penumbra. O que ela viu a fez parar abruptamente. Nas paredes havia fotografias emolduradas, e em uma delas reconheceu Brutus muito mais jovem, ao lado de uma família sorridente. Um homem de meia idade, uma mulher elegante e uma menina loira que parecia ter a idade que Helena tinha agora. "Brutus, você conhecia essa família?" perguntou ela, aproximando-se da fotografia. O cavalo se aproximou da parede e tocou delicadamente a moldura com o focinho. Havia tristeza em seus olhos, uma melancolia profunda que falava de perdas antigas e amores esquecidos. Helena começou a entender que esta não era apenas uma cabana qualquer, era a antiga casa de Brutus. Explorando mais a fundo, ela encontrou um baú antigo no canto da sala. Dentro dele, cuidadosamente preservadas, estavam mais fotografias, cartas e documentos. As cartas revelaram uma história trágica. A família que vivia ali havia perdido tudo em um incêndio que destruiu sua propriedade principal na cidade. Sem recursos para recomeçar, eles haviam se mudado para aquela cabana nas montanhas. "Querida vovó", leu Helena uma das cartas em voz alta. "Papai teve que vender Brutus para um homem rico da cidade. Estou muito triste porque ele era meu melhor amigo. O homem prometeu cuidar bem dele, mas tenho medo que ele não entenda como Brutus é especial." A carta era assinada por Isabela, a menina da fotografia. Helena olhou para Brutus e viu lágrimas literais nos olhos do animal. Ela correu para abraçá-lo, compreendendo finalmente a fonte de sua tristeza profunda. "Você teve uma família que te amava", sussurrou ela contra seu pescoço. "E depois foi vendido para uma pessoa má." As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar na mente de Helena. O homem rico mencionado na carta só podia ser Eduardo Monteiro. Brutus havia sido vendido para seu pai, que o abandonara nas montanhas quando ele se machucara. O cavalo que a salvara era, ironicamente, outra vítima da crueldade de Eduardo. "Nós dois fomos rejeitados pelo mesmo homem mau", disse Helena, a realização trazendo uma conexão ainda mais profunda entre eles. Continuando a explorar a cabana, Helena encontrou roupas antigas em um armário. Eram vestidos de menina, preservados cuidadosamente em papel de seda. Um deles, um vestido azul com flores bordadas, estava exatamente no seu tamanho. Ela trocou rapidamente seu vestido rosa rasgado e sujo pela roupa limpa, sentindo-se mais humana pela primeira vez em dias. Em uma gaveta da cozinha, ela descobriu algo ainda mais valioso, um mapa detalhado da região montanhosa, mostrando trilhas secretas e abrigos naturais que nem mesmo os locais conheciam.
Alguém havia marcado cuidadosamente os caminhos mais seguros e os lugares onde era possível encontrar água e comida. Isabela deve ter conhecido estas montanhas como a palma da mão, murmurou Helena, estudando o mapa. E você também, Brutus. Do lado de fora, o som de helicópteros começou a ecoar entre os picos das montanhas. Eduardo havia escalado sua busca, usando recursos que apenas um homem extremamente rico poderia mobilizar. Helena correu para a janela e viu luzes piscando no céu, vasculhando sistematicamente cada vale e clareira. Eles estão procurando por nós com helicópteros, disse ela, o medo voltando à sua voz. Como vamos nos esconder deles? Brutus se aproximou do mapa e tocou com o focinho um ponto específico. Uma caverna natural marcada como refúgio seguro pela família anterior. Era um lugar onde poderiam se esconder dos helicópteros e dos homens de Eduardo, mas ficava a várias horas de caminhada através de terreno difícil. Você quer ir para lá? Perguntou Helena. O cavalo assentiu, mas seus olhos mostravam preocupação. A jornada seria perigosa, especialmente com os perseguidores se aproximando. E ainda havia a questão de Jerônimo. Eles não sabiam se ele estava bem ou se havia conseguido escapar dos homens de Eduardo. Helena tomou uma decisão corajosa. Ela escreveu uma carta rápida em um papel encontrado na cabana, explicando onde estariam e pedindo para qualquer pessoa boa que a encontrasse levá-la às autoridades competentes. Deixou a carta em um lugar visível, esperando que alguém além dos homens de Eduardo a encontrasse. Vamos, Brutus, disse ela, subindo novamente em suas costas. Precisamos chegar àquela caverna antes que nos encontrem. Enquanto saíam da cabana em direção ao esconderijo marcado no mapa, Helena carregava consigo mais do que apenas esperança. Ela carregava a história de amor e perda que conectava sua própria tragédia à de Brutus, fortalecendo o vínculo entre duas almas que haviam sido rejeitadas pelo mesmo homem cruel. A jornada até a caverna segura tornou-se uma corrida desesperada contra o tempo. Os helicópteros de Eduardo vasculhavam metodicamente cada seção das montanhas, seus holofotes poderosos cortando a escuridão crescente como espadas de luz. Helena se agachava sobre o pescoço de Brutus sempre que os sons dos motores se aproximavam, ambos se escondendo sob árvores densas ou saliências rochosas. Eles são muitos, sussurrou Helena, observando pelo menos 3 helicópteros diferentes no céu. Como o papai conseguiu tantos homens? Brutus sabia que Eduardo possuía recursos quase ilimitados, mas mesmo ele ficara surpreso com a escala da operação de busca. Através das árvores, podiam ver também lanternas de homens a pé, vasculhando as trilhas mais baixas. A rede estava se fechando rapidamente ao redor deles. O mapa que Helena havia encontrado na cabana estava se mostrando invaluoso. Seguindo as marcações cuidadosas deixadas pela família de Isabela, eles conseguiam evitar as trilhas principais onde os homens de Eduardo estavam concentrando suas buscas. Mas cada desvio os atrasava e Helena podia sentir que Brutus estava se cansando. Você quer descansar? Perguntou ela, preocupada com a respiração pesada do cavalo. Brutus balançou a cabeça negativamente. Ele sabia que parar agora poderia significar ser capturado e não permitiria que nada acontecesse a Helena. Mas sua pata ferida começava a doer intensamente com o esforço prolongado. Quando finalmente chegaram a uma clareira onde precisavam atravessar terreno aberto, Helena viu algo que a fez gelar de medo. Nas árvores do outro lado, luzes de lanternas se moviam em padrões organizados. Os homens de Eduardo haviam chegado primeiro à área da caverna. Eles sabem onde estamos indo, sussurrou ela, o pânico crescendo em sua voz. Brutus estudou a situação cuidadosamente. Havia pelo menos 6 homens posicionados entre eles e a entrada da caverna. Mas seus anos nas montanhas lhe haviam ensinado caminhos que nem mesmo os mapas mostravam. Ele conhecia uma rota alternativa, mais perigosa, mas que poderia levá-los ao destino sem serem detectados.
Virando abruptamente para a esquerda, Brutus começou a subir uma encosta rochosa, quase vertical. Helena se agarrou desesperadamente à sua crina, fechando os olhos para não ver o abismo que se abria ao lado deles. Cada passo era calculado, cada movimento uma questão de vida ou morte. Brutus, eu confio em você, sussurrou ela, mais para se acalmar do que para informá-lo. Quanto mais subiam, mais perigoso se tornava o caminho. Em determinado momento, uma pedra solta quase os fez perder o equilíbrio. Helena soltou um grito abafado e imediatamente ouviram vozes lá embaixo respondendo ao som. Eles nos ouviram, disse ela, o terror tomando conta de sua voz. Os holofotes dos helicópteros começaram a convergir na direção deles. Brutus aumentou o passo, arriscando tudo em uma corrida final em direção ao topo da encosta. Pedras rolavam sob seus cascos, criando um barulho que ecoava pela montanha como uma avalanche em miniatura. Foi quando Helena viu algo que quase a fez desmaiar de medo. Emergindo das árvores abaixo deles, reconheceu a silhueta inconfundível de Eduardo Monteiro. Seu pai estava pessoalmente liderando a busca, uma lanterna poderosa em uma mão e um rádio na outra. É ele, sussurrou ela, apontando para a figura distante. Papai veio pessoalmente. A voz de Eduardo ecoou pelas montanhas, amplificada por um megafone. Helena, papai está aqui para te levar para casa. Não tenha medo, querida. A falsidade em sua voz fez Helena sentir náusea. Ela sabia exatamente qual seria seu destino se Eduardo a encontrasse. Desta vez, não haveria acidente encenado. Ele garantiria que ela desaparecesse para sempre. Não vou deixar que ele me pegue, disse ela com determinação renovada. Não depois de tudo que descobrimos sobre ele. Brutus relinchou baixinho, um som de aprovação e encorajamento. Eles finalmente chegaram ao topo da encosta rochosa, onde uma passagem estreita levava ao interior da montanha. Era a entrada alternativa para a caverna segura, um caminho que nem mesmo o mapa mostrava. Mas enquanto se preparavam para entrar na passagem, Helena ouviu algo que a fez parar. Entre o barulho dos helicópteros e das vozes dos homens, havia um som familiar. Alguém gritando seu nome com uma voz que ela reconhecia. Helena! Helena! Onde você está? Era Jerônimo. De alguma forma, o ermitão havia escapado dos homens de Eduardo e estava procurando por eles. Mas sua voz também significava que ele estava perigosamente próximo dos perseguidores. Helena ficou dividida entre a segurança da caverna e o desejo desesperado de ajudar o homem que havia salvado sua vida. Olhou para Brutus, vendo em seus olhos o mesmo dilema: salvar-se ou arriscar tudo para salvar um amigo. A decisão que tomariam nos próximos segundos determinaria não apenas seus próprios destinos, mas o futuro de todos os envolvidos naquela perseguição mortal através das montanhas. Helena olhou para a entrada segura da caverna, depois para a direção de onde vinham os gritos de Jerônimo. Seu coração se dividiu ao meio. A voz do ermitão soava cada vez mais desesperada, e ela podia ouvir que os homens de Eduardo estavam se aproximando dele rapidamente. Ele salvou minha vida, sussurrou ela para Brutus. Não posso abandoná-lo agora. O cavalo compreendeu imediatamente. Apesar do perigo mortal, ambos sabiam que não conseguiriam viver com a culpa se deixassem Jerônimo ser capturado. Brutus virou-se e começou a descer cuidadosamente a encosta, seguindo os gritos cada vez mais próximos. Escondidos atrás de rochas grandes, Helena e Brutus finalmente avistaram a cena. Jerônimo estava encurralado em uma pequena clareira, cercado por 5 homens armados com lanternas e cacetetes. O ermitão parecia ferido, havia sangue em sua testa e ele mancava visivelmente. Onde está a menina, velho? Gritava um dos homens, empurrando Jerônimo brutalmente. Eu já disse que não sei de nada, respondeu Jerônimo com dignidade, mesmo ferido.
Vocês invadiram minha casa e me agrediram sem motivo. Eduardo Monteiro emergiu das sombras, sua presença fazendo o ar parecer mais gelado. Jerônimo Santos. Não é? Ex-médico, atualmente ermitão fugido da justiça. Sei muito sobre você. Helena sentiu Brutus tensionar-se ao lado dela. O cavalo reconhecia a voz do homem que o havia abandonado anos atrás, deixando-o ferido e sozinho nas montanhas. Sua filha não está comigo, disse Jerônimo firmemente. E mesmo se estivesse, jamais a entregaria para um monstro como você. Eduardo riu friamente. Monstro? Eu sou um pai preocupado procurando por minha filha desaparecida. Você é quem está interferindo em assuntos de família. Eu sei o que você fez naquela noite no Rio, respondeu Jerônimo corajosamente. E sei sobre outras crianças que sofreram por sua causa. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. A máscara de pai preocupado desapareceu, revelando a frieza cruel por baixo. Está falando de coisas que não compreende, velho. E está cometendo um erro grave. Um dos homens ergueu o cacetete, pronto para atacar Jerônimo novamente. Foi então que Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Pare! Gritou ela, emergindo de trás das rochas. Não machuque ele! Todos se viraram em sua direção, surpresos. Eduardo ficou sem palavras por um momento ao ver a filha que havia tentado matar de pé diante dele, viva e desafiadora. Helena, disse ele, recuperando rapidamente a compostura e voltando à voz melosa de pai carinhoso. Querida, papai estava tão preocupado. Venha aqui, minha princesinha. Eu não sou sua princesinha, respondeu Helena com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. E eu me lembro de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo compreendeu imediatamente que sua farsa havia acabado. Helena sabia a verdade sobre o que ele havia feito. Você me colocou naquele barco para eu morrer, continuou Helena, sua voz tremendo, mas determinada. Porque eu custava muito dinheiro para você, porque eu era um problema que você queria eliminar. Helena, você estava muito doente, tentou Eduardo, ainda fingindo preocupação. Você está confundindo as coisas. Eu tenho as gravações, disse Helena, blefando corajosamente. Eu tenho provas do que você fez comigo e com outras crianças. Eduardo ficou pálido. Se Helena realmente tivesse as evidências que Jerônimo havia mencionado, sua vida acabaria. Sua reputação, sua fortuna, sua liberdade, tudo dependia de silenciar definitivamente aquela menina. Peguem ela, ordenou ele friamente para seus homens. Foi então que Brutus emergiu das sombras como uma força da natureza. O cavalo, que havia sido abandonado e rejeitado, rugiu com uma fúria que ecoou pelas montanhas. Seus olhos brilhavam com anos de raiva reprimida contra o homem que havia destruído tantas vidas. Os homens recuaram, assustados com a aparição súbita e ameaçadora do animal. Eduardo reconheceu Brutus imediatamente. Era o cavalo caro que ele havia comprado e depois abandonado quando se tornou inútil. Impossível, sussurrou Eduardo. Você deveria ter morrido anos atrás. Brutus posicionou-se entre Helena e os homens armados, protegendo-a com seu próprio corpo. Jerônimo aproveitou a distração para se aproximar de Helena, colocando-se também como escudo humano. De agora somos 3 contra vocês, disse Jerônimo desafiadoramente. E temos algo que vocês nunca terão, a verdade do nosso lado. Eduardo olhou para a filha que havia tentado matar, o cavalo que havia abandonado e o médico que havia destruído, todos unidos contra ele. Pela primeira vez em sua vida, sentiu o gosto amargo do medo real. O confronto final estava prestes a explodir quando o som de sirenes ecoou pelas montanhas. Eduardo e seus homens olharam ao redor, confusos. De onde vinham aqueles sons? Quem havia chamado as autoridades? Senhor Monteiro, gritou uma voz amplificada vinda de baixo na montanha. Aqui é a Polícia Federal. Temos um mandado de prisão contra o senhor. Eduardo ficou lívido. Impossível.
murmurou. Como eles. Foi então que Regina Almeida emergiu das árvores, acompanhada por uma equipe de policiais federais e um promotor público. A secretária, que havia trabalhado para Eduardo por 15 anos, segurava uma pilha de documentos e um gravador digital. Eu trouxe tudo, Helena, disse Regina, dirigindo-se diretamente à menina. Todas as evidências que você deixou na cabana, mais os arquivos que eu guardei secretamente todos esses anos. Helena arregalou os olhos. A carta que ela havia deixado na cabana havia chegado às mãos certas. Regina havia encontrado não apenas a mensagem, mas também havia tomado a decisão corajosa de denunciar seu próprio chefe. Regina, disse Eduardo, sua voz carregada de ameaça. Você não sabe o que está fazendo. Eu posso destruir sua vida. Você já destruiu vidas demais, respondeu ela firmemente. Inclusive a minha própria consciência. Não vou permitir que machuque mais ninguém. O promotor público se aproximou com os documentos. Eduardo Monteiro, você está preso por tentativa de homicídio, abandono de incapaz, falsificação de documentos e interferência em tratamentos médicos que resultaram em morte. Os homens de Eduardo, percebendo que a situação havia mudado completamente, começaram a se afastar discretamente. Eles haviam sido contratados para uma busca, não para enfrentar a Polícia Federal. Isso é um absurdo, gritou Eduardo, perdendo completamente a compostura. Essa menina é minha filha. Eu tenho o direito de... Você perdeu qualquer direito quando tentou matá-la, interrompeu o promotor. Temos gravações, documentos médicos falsificados e o testemunho de múltiplas vítimas. Helena se aproximou de Eduardo, suas pequenas mãos tremendo, mas seu olhar firme. Por quê, papai? Porque você não conseguiu me amar do jeito que eu sou. Eduardo olhou para a filha, a criança que havia tentado eliminar por considerá-la um fardo financeiro, e pela primeira vez pareceu realmente vê-la. Helena havia crescido durante aqueles dias nas montanhas. Não era mais apenas uma criança doente, mas uma sobrevivente corajosa que havia enfrentado seus piores medos. Você não entende, disse ele, a voz quebrando. A pressão, os custos, o que as pessoas diriam. As pessoas diriam que você tinha uma filha especial que precisava de amor e cuidado, respondeu Helena. Isso é tudo. Jerônimo se aproximou e colocou uma mão protetora no ombro de Helena. Uma criança não é um investimento financeiro, Eduardo. É um presente da vida que deve ser protegido e amado incondicionalmente. Brutus se posicionou ao lado de Helena, como se quisesse mostrar a Eduardo o que significava lealdade verdadeira. O cavalo que havia sido abandonado havia escolhido proteger e amar, enquanto o pai que deveria amar havia escolhido abandonar. Senhor Monteiro, disse o policial, aproximando-se com algemas. Vamos. Enquanto Eduardo era levado, ele se virou uma última vez para olhar Helena. Eu sinto muito, sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. Helena o observou por um longo momento. Eu também sinto muito, papai. Sinto muito que você nunca tenha aprendido o que realmente importa na vida. Regina se aproximou de Helena e se ajoelhou na frente dela. Querida, eu deveria ter feito isso há muito tempo. Você tem uma família que te ama esperando por você, seus tios que moram na capital. Eles ficaram desesperados quando souberam que você havia desaparecido. Eles sabem sobre minha doença? Perguntou Helena hesitantemente. Sabem. E não se importam nem um pouco, respondeu Regina com um sorriso. Eles só querem te dar o amor que você sempre mereceu. Helena olhou para Brutus e Jerônimo. E vocês? O que vai acontecer com vocês? Jerônimo sorriu. Agora que a verdade veio à tona, posso voltar a exercer a medicina. E Brutus? Bem, acho que ele merece uma aposentadoria confortável depois de tudo que fez. Helena abraçou o pescoço do cavalo com força. Você salvou minha vida de todas as formas possíveis, sussurrou em seu ouvido. Brutus relinchou suavemente.
Um som que parecia dizer que ela havia salvado a vida dele também. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, dando-lhe novamente um propósito e amor. 3 semanas após aquela noite dramática nas montanhas, Helena estava sentada no banco traseiro de um carro confortável, viajando em direção à capital para encontrar sua nova família. Regina dirigia cuidadosamente, observando pelo retrovisor como a menina olhava pela janela com uma mistura de expectativa e nervosismo. "Eles vão gostar de mim?" perguntou Helena pela 10ª vez na viagem. "Querida, eles já te amam", respondeu Regina pacientemente. Seus tios Carlos e Marina estavam desesperados quando souberam a verdade sobre o que Eduardo fez. Eles sempre quiseram fazer parte da sua vida, mas seu pai, ele os mantinha afastados. Helena segurava em suas mãos uma carta que Jerônimo havia escrito para ela na noite anterior. O ermitão havia decidido voltar à medicina, aceitando um cargo em um hospital que trabalhava com crianças em situações vulneráveis. Sua experiência com Helena havia reacendido sua paixão por salvar vidas. "Querida Helena", leu ela baixinho, "você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Sua coragem me deu forças para enfrentar meu passado e construir um futuro melhor. Lembre-se sempre, você é especial não apesar de sua condição, mas simplesmente por ser quem você é." Ao lado da carta estava uma fotografia que a fazia sorrir sempre que olhava. Era uma imagem de Brutus em sua nova casa, um santuário para cavalos idosos, administrado por uma organização sem fins lucrativos. O cavalo estava cercado por outros animais resgatados, com acesso a campos verdes, cuidados veterinários de primeira qualidade e muito amor. Regina havia usado parte dos recursos confiscados de Eduardo para financiar uma pensão vitalícia para Brutus. O cavalo que havia sido abandonado e considerado inútil, agora vivia como um rei, respeitado e amado por todos que conheciam sua história heróica. "Posso visitar Brutus sempre que quiser?" perguntou Helena. "Sempre", confirmou Regina. "Seus tios já sabem que ele é parte importante da sua vida. Eles até estão pensando em aprender a montar para poder acompanhar você nas visitas." O julgamento de Eduardo havia sido rápido e definitivo. As evidências eram irrefutáveis. As gravações de Jerônimo, os documentos falsificados, o testemunho de Helena e as confissões que Regina havia gravado secretamente ao longo dos anos. Eduardo foi condenado a 20 anos de prisão por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio qualificado. Mais importante ainda, o caso havia aberto uma investigação mais ampla sobre outros atos criminosos de Eduardo. Várias famílias que haviam sido prejudicadas por suas interferências médicas e políticas finalmente receberam justiça. O império financeiro que ele havia construído através de corrupção e crueldade foi desmantelado e os recursos foram redirecionados para organizações que ajudavam crianças necessitadas. "O que aconteceu com a empresa do papai?" perguntou Helena. "Foi dividida entre as vítimas e organizações de caridade", explicou Regina. "Parte do dinheiro está sendo usado para criar um fundo de tratamento médico para crianças com condições raras, como a sua." Helena sorriu. De uma forma estranha, sua própria tragédia havia se tornado fonte de esperança para outras crianças que enfrentavam situações similares. Quando finalmente chegaram à casa de seus tios na capital, Helena ficou impressionada. Não era uma mansão ostentosa como a de Eduardo, mas uma casa acolhedora e cheia de vida. No jardim, havia brinquedos espalhados, evidência de que outras crianças visitavam regularmente. Carlos e Marina saíram correndo para recebê-la, seus rostos radiantes de alegria. Marina chorava abertamente e Carlos tentava disfarçar suas próprias lágrimas. "Helena", disse Marina, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, "nós te amamos há tanto tempo, mesmo à distância. Agora podemos finalmente cuidar de você como sempre quisemos."
Vocês sabem que eu preciso tomar remédios todos os dias? Perguntou Helena hesitantemente. Sabemos, respondeu Carlos gentilmente. E temos o melhor médico pediatra da cidade te esperando. Mas mais importante que isso, temos muito amor para te dar. Helena olhou para os tios, depois para Regina e finalmente para a fotografia de Brutus em suas mãos. Pela primeira vez, desde que conseguia se lembrar, sentiu que realmente pertencia a algum lugar. Posso ligar para Jerônimo para contar como foi meu primeiro dia? Perguntou ela. Claro, disse Marina. E amanhã, se você quiser, podemos visitar Brutus. Helena sorriu genuinamente. A menina que havia sido rejeitada e abandonada havia encontrado não apenas uma família, mas uma rede inteira de pessoas que se importavam com ela. E tudo havia começado com um cavalo velho que se recusou a deixar uma criança morrer sozinha. 2 anos se passaram desde aquela noite tempestuosa no rio que mudou para sempre a vida de Helena. A menina de agora 7 anos cavalgava confiante pelo campo verde do santuário de cavalos, sua risada cristalina ecoando pela manhã ensolarada. Brutus, agora com 17 anos, trotava suavemente sob ela, seus olhos brilhando com a mesma alegria que via no rosto de sua pequena amazona. Você está mais rápido hoje, Brutus, gritou Helena, acariciando carinhosamente a crina do cavalo que havia se tornado sedosa e brilhante com os cuidados adequados. O santuário havia se tornado o lugar favorito de Helena no mundo. Todo fim de semana, seus tios Carlos e Marina a traziam para visitar não apenas Brutus, mas todos os outros animais resgatados que viviam ali. A menina havia se tornado uma espécie de mascote do local, conhecida por sua gentileza com os animais mais tímidos e machucados. E Helena tem um dom especial, comentava sempre Dr. Roberto, o veterinário do santuário. Os animais confiam nela instintivamente. É como se reconhecessem uma alma bondosa que passou por sofrimento similar. Naquele dia especial, Helena havia trazido visitantes muito importantes. Jerônimo estava ali, usando seu jaleco branco de médico. Ele havia se tornado chefe da pediatria do Hospital Infantil São Gabriel, especializado em crianças com condições raras. Ao lado dele estava Regina, que agora administrava uma fundação criada com recursos do antigo império de Eduardo, destinada exclusivamente a ajudar famílias com crianças que necessitavam de cuidados médicos especiais. Como está nosso herói hoje? Perguntou Jerônimo, aproximando-se de Brutus com uma maçã nas mãos. O cavalo relinchou alegremente, reconhecendo imediatamente o homem que havia lutado ao seu lado para proteger Helena. Jerônimo havia envelhecido bem nos últimos 2 anos. O peso da culpa que carregava havia sido substituído por um propósito renovado de vida. Doutor Jerônimo, disse Helena, desmontando graciosamente, conte para o Brutus sobre o hospital novo. Jerônimo sorriu. A nova ala pediátrica do hospital seria inaugurada na semana seguinte, financiada inteiramente pela Fundação de Regina. O local seria dedicado ao tratamento de crianças como Helena, garantindo que nenhuma família jamais teria que escolher entre amor e recursos financeiros. E tem mais uma surpresa, disse Regina, tirando de sua bolsa um envelope oficial. A história de vocês inspirou tantas pessoas que o governo decidiu criar uma lei. Vai ser chamada de Lei Helena, tornando crime hediondo qualquer forma de abandono de criança por questões relacionadas a deficiências ou doenças. Helena arregalou os olhos. Uma lei com meu nome? Para que nenhuma criança passe pelo que você passou, explicou Regina, para que todos os papais e mamães aprendam que filhos são presentes preciosos, não importa quais desafios tragam. Brutus se aproximou de Helena e baixou a cabeça para que ela pudesse abraçá-lo. Era um ritual que haviam desenvolvido, um momento de conexão silenciosa que dizia mais que 1000 palavras. Você salvou mais que minha vida, sussurrou Helena em seu ouvido.
Você me ensinou que às vezes os anjos vêm com 4 patas e coração gigante. Enquanto o sol começava a se pôr sobre as montanhas onde tudo havia começado, o grupo se reuniu próximo ao lago do santuário. Helena havia pedido para visitar aquele local específico porque queria realizar um ritual especial, algo que havia planejado há meses. Tirando de sua mochila pequena uma coroa de flores que havia feito na escola, Helena a colocou suavemente na cabeça de Brutus. "E você é oficialmente o cavalo mais corajoso do mundo", declarou solenemente. Jerônimo, Regina, Carlos e Marina aplaudiram, mas foi o relincho orgulhoso e feliz de Brutus que ecoou mais alto pela paisagem. "Sabe o que aprendi?", disse Helena, olhando para cada um dos adultos que a amavam. "Família não é quem nasce com você. Família é quem escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis." Enquanto caminhavam de volta para o estacionamento, Helena segurou a mão de Marina com uma mão e a crina de Brutus com a outra. Atrás dela, Jerônimo e Regina conversavam sobre novos projetos para ajudar mais crianças, enquanto Carlos documentava tudo com sua câmera. A menina que havia sido jogada num rio para morrer, agora era fonte de esperança e inspiração para milhares de pessoas. O cavalo que havia sido abandonado por ser inútil, agora era símbolo nacional de lealdade e coragem. E juntos, eles provaram que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer a crueldade. Nas montanhas distantes, onde tudo começou, o eco de suas risadas se misturava com o som do vento, uma melodia de esperança que continuaria ressoando para sempre. Ando para sempre, 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 ando para sempre,